Ser chamado para a liderança não é mandar sobre outras pessoas. Não é dizer vai, mas é dizer vamos. Vamos falar sobre liderança? Se prepara na cadeira e vamos embora. Logo depois da vinheta. Os Paroleiros. Todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Mês novo, tema novo. Começando Parola Inédita número 108, a primeira dentro do novo tema. Vamos chamar aqui de chamados para liderar, liderança. Não tem o nome certinho ainda, até a gente publicar, a gente coloca o nome certinho. Mas a ideia nesse mês aqui é nós estarmos falando a respeito de liderança, chamados para liderança, destacados da liderança, modo de liderança, perfil de liderança, enfim. Vamos trazer isso dentro de um contexto bíblico. Então, nós vamos destacar cada semana aqui um personagem bíblico que foi chamado por Deus para liderar dentro de uma estação. E aí, tenho certeza que nós vamos fazer umas parolas aqui sensacionais. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante. Let's bora parolar, meninos. Vamos de forma trilingüe. Let's bora. Parolar. Ele lidera no inglês, né? O cara lidera no English. É igual aquele cara. Você sabe falar inglês? O cara na entrevista, ele falou, sim, podemos começar a fazer? Sim, hello. Aí ele, Kit. Pessoal, siga-me para mais piadas desse tipo. Vamos lá, então. Senhores, nessa primeira semana aqui, eu estava conversando com o Paulinho em off, Will, como nós temos 5 semanas dentro do mês de agosto, então a gente fez aqui meio que uma divisão de personagens dentro das categorias, né, Paulinho? Umas categorias, então, o que a ideia é falar? Um patriarca, um rei, um profeta, um apóstolo e um evangelista. Olha só que coisa bacana. Então, nessa semana aqui, nós vamos começar a falar sobre um personagem do Antigo Testamento, que está lá bem no comecinho, no livro de Êxodo, e aí vocês vão puxar na memória um áudio, acho que é um vídeo bem antigo, do chamado da sarça ardente, que então escutava-se a voz dizendo Moshe, Moshe, Eres Kodó. Vocês lembram disso? Ao vivo e a cores. Dizem que foi isso mesmo. Vamos falar, então, essa semana sobre Moisés. Eu acho que a gente dá para a gente dividir aqui nos blocos entre 3 momentos, então, da vida de Moisés. Vamos dividir, então, nesse primeiro bloco aqui, a gente fala sobre a primeira estação, né, de Moisés, vamos dizer assim. Existem muitos textos e vídeos na internet falando que a vida de Moisés ela é dividida entre 3 estações de 40 anos cada, né? 40, 40, 40, né? Dizendo que os primeiros 40 era achando que era alguém, segundos 40 descobrindo que não é ninguém, e nos terceiros 40 sendo quem Deus chamou ele para ser. Aqui tem um segredo bacana, uma coisa bacana para a gente começar, que é a respeito do chamado, né? Ó, nós aqui falando de identidade de novo, né? E aí eu puxo uma frase do Paulinho, que ele fala assim que um dos maiores medos que a gente tem que ter é ser bem-sucedido onde Deus não nos chamou para estar. Moisés foi chamado para um tempo, para uma estação, para um propósito específico. Mas a gente pode começar, então, falando um pouquinho sobre quem era Moisés. Vamos pegar essa primeira fase aqui, vamos chamar de fase do Egito. Will, vamos falar um pouquinho do menino embalado? Do menino embalado, é ótimo. Eu queria dar um passo atrás aqui para a gente falar disso daí. Porque existe uma máxima. Eu tenho uma foto desse jeito aí quando o Paulinho foi no monte.
Depois eu mando para menino você. embalado. Eu mando para você, Arthur, para você colocar lá. Ele no monte lá. Tá. Quando você deu um passo atrás agora, eu achei que você fosse cantar a música da Joquebed, cara. Que susto agora. Joquebed. Existe uma pergunta, né, que até no âmbito da liderança, tanto secular quanto de igreja, né, que será que de fato todos nós fomos chamados para liderar? E aí eu já ouvi pessoas dizendo, sim, todos nós fomos chamados para liderar. Só que eu não consigo ver um respaldo bíblico para isso. Na verdade, o que eu vejo é o contrário. Eu vejo lá em Romanos, capítulo 12, verso 8, né? Paulo falando assim, o que preside com diligência. Então, ou seja, existe um dom, né? Uma unção específica para o presidir, né? Para o exercer a liderança. E isso nós vamos ver mais para frente, o próprio apóstolo Paulo falando que, na verdade, existe uma hierarquia que foi constituída por Deus. Então, um perfil de autoridade delegado por Deus. Né? Nós não vamos falar sobre submissão à autoridade aqui, mas é importante a gente começar daí. Né? Por quê? Já que nós vamos falar de Moisés, vamos lembrar que quando Moisés ele nasce, né, Deus tinha um propósito para ele. Deus tinha separado, e aí nós podemos pegar lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, dizendo que Deus o constituiu antes da formação do mundo. Né? Da mesma forma, Deus fala para Jeremias, dizendo, olha, ainda que você estava antes do ventre materno, eu já tinha te concebido. Já existia um propósito, já existia um desígnio para você nisso. Então, Moisés, ele tinha já um desígnio. E o nome dele já é a identidade do propósito que Deus tinha designado para ele. Né? De libertador. Do homem que faria com que o povo saísse do Egito. Vamos lembrar que Deus dá uma palavra para Abraão, falando, olha, Abraão, o meu povo, e isso não é uma maldição que Deus lança sobre o povo, mas, na verdade, o que Deus está falando assim, pela minha presciência, eu estou falando, olha, o povo vai escapar a marcha, vai fazer um monte de atrocidade, vai acabar indo para o Egito, que não é o lugar que tinha que ir, e ali eles vão ficar por 430 anos. Mas, olha, eu vou levantar um libertador, e aí nós estamos falando de Moisés. Veja, 430 anos já existia, e aí eu vou falar de uma forma que pode até chocar, mas já existia no ventre, no útero de Deus, Moisés. Moisés demorou 430 anos, no mínimo, para ser gerado e chegar naquele momento, para que, naquele momento, um desígnio, um propósito fosse estabelecido, que era libertar o povo de Deus. E aí, eu gosto de um texto que está lá em Atos, que fala exatamente dessa divisão que o Arthur falou, né? Dos 40 anos, né? Quando Moisés achava que era alguém, depois dos 40 ou 80, o Moisés ele passa a saber que ele não é ninguém, e aí no último ciclo ele aprende o que Deus pode fazer com alguém que não é ninguém, né? Então, veja, nessa primeira fase, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer que ele foi instruído em toda a ciência e todo o conhecimento. Mas, quando ele chega lá em Hebreus, vai dizer que ele optou por não se assentar na mesa dos egípcios, não pecar, não contribuir para aquilo, mas viver de uma forma como é a vontade de Deus. Então, o primeiro ciclo, né, a primeira estação de Moisés, é quando ele começa a crescer no conhecimento. Agora, o que eu acho interessantíssimo nesse primeiro ciclo, e principalmente na cena, que para mim é pitoresca. Veja, havia um decreto dizendo que nenhum homem poderia nascer e manter vivo. E aí, o faraó manda matar todo mundo. Deus tinha um propósito e um humor tão ácido, né? O que ele faz? Ele fala, olha, tudo bem, você vai lá pro riozinho, a irmãzinha dele com a mãe dele vai lá, coloca no cestinho, vai para o outro lado. Quem encontra Moisés? Uma egípcia.
E aí a egípcia fala, eu não posso cuidar dessa criança. Chamemos uma hebreia para fazer isso. E aí quem vai cuidar? A irmã e a mãe. E melhor, ela não somente vai crescer e ensinar essa criança no caminho que ela deve andar, como ela vai ser remunerada. Você já parou para pensar nisso? Olha o humor de Deus. Eu fico imaginando Deus dando uma gargalhada, do tipo, Satanás, você tentou matar aquele que é o libertador. Mas eu vou te falar uma coisa, eu vou dar uma zoada da tua cara. Porque além de você tentar fazer essa palhaçada, eu vou te fazer uma coisa. Ele vai crescer debaixo do seu nariz e ainda a filha de Faraó vai se fazer como mãe e mais ainda, ela vai ser remunerada. Eu não lembro da minha mãe ser remunerada por cuidar de mim. Ela trabalhava, por óbvio. Mas eu não vi ninguém chegando e falando assim, ó, o Wilson tá aqui, vamos pagar para ele um salário. Aconteceu isso com você, Arthur? Aconteceu isso com você, Paulinho? Pelo menos comigo, não. Olha o humor de Deus assim, aí. Eu ouvia o seguinte argumento. Se para cada vez que você disser, mãe, eu ganhar R$1, eu fico rica. Era o que eu ouvia. Mas eu acho que não deu certo. Acho que não apareceu quem quisesse fazer esse investimento. Não apareceu. Mas, enfim, você entende? Olha o humor de Deus nisso, né? Então, Deus, ele levanta esse homem e por 40 anos ele cresce debaixo do nariz de Faraó. O próprio, imagina ele crescendo em estatura, em conhecimento, em tudo aquilo que era em relação, porque Deus, ele mandou nada mais, nada menos que um infiltrado para que libertasse o povo, né? Então, eu reputo que esse primeiro ciclo é o ciclo da ironia, é o ciclo do sarcasmo, ou o ciclo em que Deus, como diz lá, se eu não me engano, agora esqueci o endereço, mas basicamente dizendo o seguinte, zomba dele, ó filha de Sião, eis que colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, né? Então, veja como foi o humor de Deus, né? Era como assim, eu vou tirar um barato da cara do diabo, só para ele largar a mão de ser trouxa. Gente, olha o propósito de Deus como foi lindo, né? Moisés cresceu debaixo da narina de Moisés, de Faraó. Agora, quando ele tem o desígnio no coração dele, ele discerne a respeito do propósito dele, ele vai e mata um egípcio. Agora, presta atenção numa coisa, isso eu ouvi ontem e achei fantástico isso. O propósito de Moisés não era libertar um hebreu, de um egípcio. Era libertar o povo hebreu do povo egípcio. Então, aquilo que ele tentou fazer ao matar um egípcio, nada mais foi do que uma deturpação do propósito que ele tinha. Agora, deixa eu jogar um pouquinho de pimenta na história, Will. Porque quando você fala, né? Será que todos foram chamados a liderar? Né, e coloca a questão do dom espiritual como um pré-requisito, eu enxergo a coisa por um outro ponto de vista. Eu volto um pouco atrás, e a relutância de Moisés, ali no capítulo 4 especificamente, né, no capítulo 3 de Êxodo, a gente vê Moisés recebendo o chamado, né, aquela frase bonita, né, Arthur? Moshe, Moshe, eres Kodó. Não sei onde está escrito isso, mas o Arthur disse, então, deve estar escrito em algum lugar, né? Ainda que alguma revelação tardia, né? Mas brincadeiras à parte, quem não lembra disso é Nutella, porque quem é raiz vai lembrar disso, né? Então, né, no final das contas... Mas, enfim, o capítulo 3 ele fala acerca do chamado, o capítulo 4 ele mostra a relutância, né, de Moisés, ao ponto de no versículo 13 do capítulo 4, Moisés dizer, legal, Deus, bacana, entendi tudo que o senhor está falando, mas eu não vou não, chama outro. Né? Eu não quero esse negócio para mim não.
Então, essa relutância, essa falta de desejo de Moisés de atender, mesmo tendo compreendido, né, como a gente vê no capítulo 4, parece avalizar isso que eu vou dizer. Quando Deus cria, agora eu vou voltar lá na criação, quando Deus cria o homem com um propósito, né, de ser o gestor do jardim. E alguns verbos que a gente vai ver ali no capítulo 1 em referência ao homem, que Deus diz para Adão, olha, eu estou te abençoando para que você seja fecundo, para que você sujeite todos os animais, para que você submeta, né, todo o jardim a teu serviço, enfim. Então, esses verbos de ordem, né, eles vão deixar claro para mim que há um perfil da imagem e semelhança de Deus que foi transmitida para Adão, que é um perfil de liderança, diferente do dom, tá? Diferente do dom. O dom, ele é uma aptidão além daquela comum. Por exemplo, existe o dom da fé, né? Que é o que gera intercessores da área de cura, de libertação. Existe o dom de operação de milagres, falamos disso, né? Existe o dom de cura, né? Mas isso não significa que algum crente esteja isento da responsabilidade de orar, né? Todos precisam orar. Isso não significa que algum crente que não tenha, de repente, o dom, sei lá, da operação de maravilhas, ele não tem autoridade sobre demônios e não possa fazer uma libertação, né? Ou não possa impor as mãos sobre alguém que não tenha o dom da cura e servir como instrumento de cura sobre a vida desta pessoa, né? Qual que é a diferença do dom, né? O dom é aquele que vai fazer com que repetidamente, frequentemente e de maneira ministerial, né, eu sirva naquela área, né, de uma forma efetiva, né? Agora, a questão da liderança, para mim, Will, ela diz um pouco mais respeito à imagem e semelhança de Deus, né, do que somente a operação de um dom específico na área do presidir, né? Quando o homem pecou, perdeu-se do homem a imagem e semelhança de uma maneira plena, né? Então, em boa parte das pessoas, inclusive em boa parte dos crentes, perdeu-se o senso de influência a outras pessoas. E esse senso de influência, ele precisa ser resgatado quando eu volto para a comunhão com Deus. Isso é tão real que não é para um ou para dois, ou para um ministro de maneira específica que Jesus dá uma ordem de influência quando ele diz, vão e façam discípulos. Porque essa é uma ordem genérica, generalizada, que não está necessariamente vinculada a um dom ou a um exercício ministerial, né? Então, nesse aspecto, aqui sim, eu acho que a gente pode tocar, então, em dimensões de liderança, né? Porque uma coisa é o meu líder de célula da igreja estar muito bem na posição dele como líder de célula, influenciando pessoas, tocando vidas, sendo a referência para aquelas vidas. Agora, pode ser que quando eu for sair de férias em dezembro, janeiro, eu virar para esse líder e dizer assim, cara, você é um bom líder, você influencia pessoas, toma conta da igreja aí, porque eu estou saindo de férias. Se eu voltar, pode ser que tudo já esteja virado de cabeça para baixo, porque aí há uma unção específica, um dom específico necessário, né? Bom, mas quando eu falo disso, é que, veja, existe uma máxima na liderança, eu toquei na questão do presidir, mas você vai ver que Miriam e Arão, como que eles se rebelam contra Moisés? Vamos lembrar que Miriam era a irmã mais velha de Moisés. Era a irmã mais velha, né? Em teoria, você olharia para aquilo e falaria assim, não, pera um pouquinho, então ela deveria ser a líder, né? Mas o que ela faz? Ela se rebela
E qual que é a fala dela? A fala dela é: Deus só fala com Moisés, e aí Deus tem um tete-a-tete, né? O que quando eu fiz essa colocação é que, na verdade, se todos fossem líderes, se todos exercessem uma posição de liderança, né, nós teríamos problema na camada que é do serviço. Entendeu? Por quê? Coré também se rebela, falando: ei, Deus só fala com ele, Deus só age através dele. Então, é mais nesse sentido. E aí você vai ver a posição. O que Moisés ele faz? O que Moisés ele faz? Moisés, literalmente, ele corre para Deus, e aí Deus faz: ó, vem cá, vamos ter uma conversa. Com vocês, eu falo por visão, por revelação, por sonho, mas com ele eu falo boca a boca. Era nesse sentido. Mas aí você vê dimensões distintas, né, de liderança, esses degraus, né? Isso que é legal. Porque Miriam, vamos lá, Arão, Deus mesmo coloca ele como um líder ao lado de Moisés, né? E o cara de ponta de uma casta sacerdotal inteira. A Miriam, na hora que ela puxa o pandeiro dela, a mulherada começa junto o louvor. Então há uma dimensão de liderança na vida de cada um deles, né? A questão é: até onde vai o meu limite? Ou qual é o meu chamado? Qual é a minha unção? Arthur, qual é a minha identidade? E a gente cai nisso de novo, né? Sim. Eu entendo que existe uma diferença entre líderes que são escolhidos por homens e líderes que são chamados por Deus. Né? Você vai pegar Moisés, por exemplo, ninguém elegeu Moisés líder. Moisés foi chamado pelo próprio Deus. Mas em um determinado momento, quando eles estavam no deserto, por exemplo, o sogro Jetro chegou para ele e falou: cara, você sozinho não consegue liderar, escolhe aí homens para ser líderes de 50, de 100, de 20, de 500, enfim. Para cada nível de liderança, para cada propósito de liderança, existe uma unção diferente, existe um derramar diferente. Né? Mas eu vejo principalmente nesses que nós vamos chamar aqui, que são chamados por Deus, né? E não escolhidos por homens. Provavelmente na outra semana nós vamos falar a respeito de Davi. Então existe uma diferença muito grande entre Saul e Davi, né? Escolhido por homens e escolhido por Deus. Então você tem aí uma diferença gigante. Mas vamos fazer o seguinte, meninos, a conversa tá bacana, mas para a gente não perder o timing aqui, vamos fazer uma pausa nesse primeiro bloco, e aí na quinta-feira a gente volta para falar mais um pouquinho, então, sobre a liderança de Moisés, o chamado de Moisés, e tem ainda muita água para passar embaixo da ponte, tem muito café para passar no coador e muito tererê ainda para passar na bomba. Esperamos vocês na quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.